Para entender por que explicar demais enfraquece, é preciso olhar para o que acontece por dentro antes das palavras saírem. A explicação excessiva quase nunca nasce da clareza. Ela nasce da ansiedade. Ansiedade de não ser compreendido. Ansiedade de não ser julgado injustamente. Ansiedade de perder posição, respeito ou controle. Falar vira uma tentativa de aliviar essa tensão. Quanto mais você explica, mais sente que está organizando a situação. Mas isso é uma ilusão. Na mente, acontece um ciclo silencioso. Você explica para se sentir seguro. A segurança dura pouco, a dúvida volta e a explicação aumenta. Com o tempo, o cérebro associa silêncio a risco. A pausa parece perigosa. A ausência de resposta parece perda de poder. Então a fala se antecipa. Só que, do outro lado, a leitura é completamente diferente. Quem ouve não percebe cuidado. Percebe insegurança. Não porque você esteja errado, mas porque a necessidade de explicar demais sugere que algo precisa ser defendido. Além disso, explicar em excesso entrega informação demais. E informação demais gera margem. Margem para questionamento. Margem para interpretação. Margem para contestação. O silêncio, ao contrário, fecha possibilidades. Quando você não explica, o outro precisa lidar com o vazio. Precisa interpretar. Precisa aceitar. Esse vazio cria desconforto psicológico. E o desconforto costuma ser projetado como respeito, não como desprezo. Por isso, pessoas que falam pouco parecem mais seguras, mesmo quando dizem menos. Elas não correm para preencher o espaço. Elas sustentam a pausa. Esse sustento exige maturidade emocional. Exige tolerar o olhar do outro. Exige suportar a tensão sem ceder. Mas é exatamente essa capacidade que separa quem é levado a sério de quem precisa se explicar o tempo todo. Talvez o problema nunca tenha sido falta de clareza. Talvez você sempre soube o que estava fazendo. Sempre teve consciência das suas decisões. Sempre teve razão suficiente para seguir em frente. O problema pode ter sido sentir que precisava explicar. Explicar para ser aceito. Explicar para não gerar desconforto. Explicar para manter controle da imagem. Mas aqui está a virada difícil de engolir. Quanto mais você explica, menos firme você parece. Não porque esteja errado, mas porque transmite dependência. Quem está seguro não precisa se justificar o tempo todo. Essa lógica aparece de forma clara nos ensinamentos práticos do cristianismo. Jesus não explicava sua identidade, não defendia sua missão, não negociava sua postura. Quando falava, era direto. Quando não falava, sustentava o silêncio. Esse silêncio não era vazio, era autoridade. Era a certeza interna que dispensa validação externa. Aqui entra um ponto decisivo. A autoridade não nasce da explicação, nasce da coerência. Quando suas ações são coerentes, as palavras se tornam secundárias. Quando você tenta explicar demais, quebra essa coerência, você começa a parecer alguém que precisa convencer antes de ser respeitado. Esse é o momento em que muitos se desconectam, porque a ideia incomoda, porque confronta hábitos antigos, porque mexe com o medo de ser mal interpretado. Mas se você sustentar essa reflexão, algo começa a se reorganizar. Você percebe que não precisa responder a tudo, que não precisa justificar cada decisão.
que não precisa se antecipar ao julgamento. E essa percepção muda a postura, muda o tom, muda a presença. É aqui que o respeito começa a se reconstruir, de dentro para fora. A mudança não começa quando você aprende a explicar melhor. Começa quando você aprende a explicar menos. Na prática, o primeiro passo é perceber o impulso. Antes de falar, observe o corpo, a pressa em responder, a vontade de justificar. Esse impulso é o sinal. Quando ele aparece, pause. Não é uma pausa teatral. É interna. Respire uma vez. Só uma. Isso já cria distância entre o estímulo e a reação. Depois, faça uma pergunta silenciosa. Isso realmente precisa de explicação agora? Na maioria das vezes, não precisa. No pensamento Lean, existe um princípio claro. Tudo o que não gera valor é desperdício. Explicações desnecessárias não geram valor. Geram ruído, geram desgaste, geram confusão. Então, corte. Corte detalhes. Corte justificativas antecipadas. Corte histórias longas para defender decisões simples. Quanto mais você explica, menos respeito você gera. Porque quem explica demais está tentando se justificar. E quem se justifica o tempo todo passa a impressão de que deve algo. Nem toda explicação esclarece. Muitas apenas revelam insegurança. E quase ninguém percebe que, ao falar demais, está enfraquecendo a própria postura. Você já percebeu como? Em muitas situações, a explicação vem antes mesmo da pergunta. Ninguém pediu detalhes. Ninguém cobrou justificativa. Mesmo assim, você começa a falar. Fala para evitar mal-entendido. Fala para não parecer errado. Fala para garantir que o outro entenda o seu lado. E quanto mais fala, mais sente a necessidade de continuar falando. Uma explicação puxa a outra, um detalhe leva a outro. Quando percebe, já está tentando convencer. O curioso é que isso raramente acontece por necessidade real. Acontece por desconforto. O silêncio cria tensão. A pausa parece perigosa. A ausência de resposta imediata dá a sensação de que algo está fora de controle. Então você explica rápido, explica demais. E, sem perceber, transforma uma posição firme em uma defesa improvisada. Horas depois, a sensação estranha aparece. Talvez você tenha falado demais. Talvez não fosse necessário. Talvez o silêncio tivesse sido suficiente. Mas naquele momento, o impulso venceu. E esse padrão, repetido muitas vezes, vai corroendo o respeito sem fazer barulho. Existe um padrão antigo que se repete em diferentes culturas e épocas. Pessoas que explicam pouco tendem a ser mais respeitadas. Não porque sabem menos, mas porque não sentem necessidade de justificar cada movimento. Os estoicos observavam isso com clareza. Para eles, quem precisa explicar tudo ainda não está seguro por dentro. A explicação excessiva não nasce da generosidade. Nasce da ansiedade. Ansiedade de ser compreendido. Ansiedade de não ser julgado. Ansiedade de não perder posição. Por isso, o estoicismo defendia a palavra medida, a resposta necessária, o silêncio como escolha consciente. No cristianismo prático, esse mesmo princípio aparece de forma silenciosa, mas firme. Jesus falava quando havia verdade a ser dita, mas não se explicava para se defender. Não argumentava para preservar imagem.
não negociava a identidade. Quando perguntado sem intenção sincera, o silêncio vinha antes da resposta. Não era omissão, era autoridade. Hoje, em um mundo onde todos opinam, quem explica demais se expõe. Quem fala pouco se preserva. A autoridade silenciosa não se impõe pela força. Ela se sustenta pela coerência. E coerência não precisa de muitas palavras. Existe um erro silencioso que passa despercebido na maioria das interações. Ele não é ensinado, não é alertado e raramente é questionado. Esse erro é acreditar que explicar mais vai resolver insegurança. Na prática, acontece o contrário. Quanto mais você explica, mais sinaliza que precisa ser validado. Quanto mais detalhes oferece, mais abre espaço para dúvidas. Quanto mais tenta esclarecer tudo, mais parece que algo precisa ser defendido. Quem está do outro lado percebe. Mesmo que não conscientemente, pessoas observam padrões. Observam quem responde rápido demais. Observam quem se adianta em justificar decisões. Observam quem sente necessidade de narrar o próprio comportamento e aprendem. Aprendem que basta pressionar um pouco para que a explicação venha. Aprendem que o desconforto faz você falar. Aprendem onde tocar para tirar você do eixo. O erro não está em explicar uma vez. O erro está em explicar por reflexo. Explicar antes de ser perguntado. Explicar para evitar julgamento. Explicar para reduzir a própria ansiedade. Esse padrão cria um efeito cumulativo. Cada explicação extra enfraquece a postura anterior. Cada justificativa desnecessária diminui a força da palavra seguinte. Com o tempo, as pessoas passam a esperar explicações de você, não porque você deve, mas porque você ensinou que oferece. E quando a explicação vira hábito, o respeito deixa de ser automático e passa a ser condicionado. Esse é o ponto crítico. Você não perde respeito por errar. Perde respeito por tentar se explicar o tempo todo. Porque quem está firme não precisa se defender a cada passo. E quem se defende demais acaba parecendo inseguro. Mesmo quando está certo. Esse erro é invisível porque parece educado, parece responsável, parece maduro. Mas, na prática, vai minando a autoridade em silêncio. Se alguém pedir explicação, explique, mas explique o mínimo necessário. Uma frase clara, um limite firme, sem emoção extra. Se ninguém pedir, não ofereça o silêncio. Nesse ponto, não é ausência de comunicação. É comunicação eficiente. Com o tempo, algo muda ao redor. As pessoas perguntam menos, pressionam menos, testam menos. Não porque você ficou agressivo, mas porque deixou de ser previsível. Esse processo exige treino. No começo, o silêncio incomoda. Parece que algo ficou pendente. Mas esse desconforto é o sinal de que você está quebrando um hábito antigo. E hábito quebrado é postura construída. Explicar menos não te isola, te posiciona. Quando você observa com calma, percebe que explicar menos é um princípio antigo, repetido em diferentes tradições. O estoicismo chama isso de autodomínio. Não reagir a cada estímulo. Não entregar energia a toda provocação. Não sentir a obrigação de justificar o próprio valor. Para os estoicos, quem se explica o tempo todo ainda não governa a si mesmo, porque está tentando controlar a percepção externa em vez de sustentar a postura interna.
No cristianismo prático, o mesmo eixo aparece de forma clara. Jesus não vivia se explicando, não negociava sua identidade, não argumentava para manter respeito. Ele falava quando havia verdade a ser dita, e se calava quando a palavra não acrescentaria nada além de ruído. Isso não era passividade, era mansidão, força sob controle. Já no pensamento Lean, o foco é eliminar desperdícios. Tudo o que não gera valor deve ser cortado. Explicação excessiva é desperdício verbal, desperdício emocional, desperdício de foco. Quando você explica menos, reduz atrito, reduz desgaste, preserva energia para o que importa. 3 caminhos diferentes, uma mesma direção, menos reação, menos justificativa, menos ruído, mais clareza, mais presença, mais respeito. Essa integração não é teoria. Ela se manifesta nas pequenas decisões diárias, na escolha de não se antecipar, na escolha de não se defender, na escolha de sustentar o silêncio. E, pouco a pouco, isso reorganiza sua postura e a forma como você é percebido. Explicar menos não é ser frio, é ser firme. Não é fechar diálogo. É escolher quando o diálogo vale a pena. Quando você para de explicar tudo, algo muda por dentro. A ansiedade diminui, a pressa some, a postura se ajusta. Você percebe que não precisa convencer o tempo todo. Não precisa justificar cada decisão. Não precisa se antecipar ao julgamento alheio. E essa percepção traz liberdade. Liberdade para falar quando há valor. Liberdade para calar quando há ruído. Liberdade para não entregar energia a quem apenas quer reação. Com o tempo, as pessoas sentem essa mudança. Talvez não saibam explicar, mas percebem. Você passa a ser visto como alguém que sabe o que faz, que não se perde em palavras, que não se defende por reflexo. Respeito não nasce da explicação, nasce da coerência sustentada em silêncio. Nem toda fala constrói, nem toda justificativa fortalece. Às vezes, o que mais protege sua postura é não dizer nada.